Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aí teu like, se inscreve e deixa também o teu comentário. Hoje quero falar a respeito de um livro que eu já li, gostei bastante, achei um excelente livro. Não à toa é um best-seller. Também não quer dizer que, por se tratar de um best-seller, que todo mundo vai gostar, né? Vão ter as exceções. Esse livro aqui eu já mencionei aqui no canal, já indiquei inclusive, sem falar muito a respeito. Hoje eu vou falar um pouquinho, não é também um vídeo review, como a gente encontra aí pela internet. Não vou me aprofundar tanto, até para não ser um vídeo de spoiler, vamos dizer assim. Embora eu vá dar um pouquinho de spoiler e falar de algumas curiosidades. Vou começar falando qual o livro, né? Que é esse aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Tá? Ele tem um livro que eu acho que é até mais conhecido que o Mais Esperto que o Diabo, que é o Quem Pensa Enriquece. Mas hoje vamos falar de Mais Esperto que o Diabo. Quem Pensa Enriquece eu acho que eu não tenho. Eu tenho esse outro aqui, que é o Atitude Mental. Atitude Mental, muito bom livro também, mas eu não acabei de ler ainda. Eu tenho esse péssimo hábito, eu digo péssimo porque eu acho que para mim é muito mais eficaz quando eu começo a ler um livro e termino. Só que qual é o meu péssimo hábito? É começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu faço isso vez ou outra. No momento eu estou nessa pegada, lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Às vezes dois, às vezes até 3 livros. E pra mim, pelo menos, não é muito legal não. É melhor ler um livro todo, aí depois eu dou início a outro título. Um aspecto interessante desse livro é o seguinte: ele foi escrito em 1938, só que ele foi engavetado. Ele só foi lançado em 2011, tá? 2011. Outro aspecto que vem aqui na capa, esse livro aqui foi o livro mais vendido de 2020. Ele ainda é, acredito, atualmente um dos mais vendidos do Brasil. Tá? Ele está nessa categoria, eu acredito que ele está nessa categoria de autoajuda e eu acho que é isso, basicamente é isso. Eu acho que ele tá nessa categoria de autoajuda, muito embora pela minha própria experiência, eu acho que ele é um livro um pouco fora da curva, nesse segmento de autoajuda, tá? Tem muita gente que não gosta desse segmento, especificamente. Um aspecto importante de falar também é o seguinte: tem muita gente que encara esse livro aqui como um livro literal. Não sou eu não faço parte desse grupo de pessoas, e tem muita gente que encara isso aqui como um romance. Eu encaro como um romance, mas para mim não faz diferença alguma quem encare de forma diferente. Eu digo isso porque aqui mesmo na capa, acredito que como estratégia de marketing, e até aí tá ótimo, tem que trabalhar no marketing mesmo, que é para alavancar as vendas. Aqui diz o seguinte, ó: uma entrevista exclusiva com o diabo, escondida desde 1938. Então, como é que o livro se apresenta pra gente? O livro se apresenta de cara como sendo uma legítima entrevista que Napoleon Hill faz com o diabo. Com qual intuito? Com o intuito de saber por que as pessoas vão por caminhos tão errados, por que as pessoas se alienam tanto. O tema, vale dizer, o tema central desse vídeo é justamente alienação. A alienação. E ele te dá, acredito que do começo ao fim, dicas de como não ser uma pessoa alienada. Essa que é a verdade. Ele fala muito a respeito do ritmo hipnótico. Há quem diga que o tema central é o ritmo hipnótico, e ele fala... Eu acho assim, eu acho que o tema central é a alienação, e ele dá esse nome de ritmo hipnótico, que é o meio pelo qual as pessoas se alienam, quando elas deixam se levar pela inércia da vida, pela inércia das atitudes, pela inércia dos pensamentos, entende? Então, quando você está vivendo de forma inerte, você está sendo guiado pelo ritmo hipnótico.
e, consequentemente, você está sendo ou se tornando cada vez mais, com cada vez mais potência, um indivíduo alienado. Sobretudo a questões fundamentais para a tua própria vida. Questões básicas, fundamentais básicas, que é de atitude positiva, pensamento positivo. Sabe aquela velha máxima que diz assim, não espere resultados diferentes tendo as mesmas atitudes de sempre. Não tem possibilidade. Então eu vou fazer uma leitura de alguns trechos que eu marquei. E se eu marquei foi porque eu achei importante e de alguma forma me chamou a atenção. Aqui no começo eu estava tão entusiasmado que eu não marquei muita coisa. Foi da metade para lá que eu marquei alguma coisa. Vocês também podem fazer o download desse livro aqui. Eu acredito que esse livro aqui vocês encontrem em PDF para baixar, caso não queira comprar. Hoje está muito mais em conta, muito mais barato do que eu paguei. Eu acho que eu acredito que eu devo ter comprado esse livro aqui esse aqui eu comprei em loja física, não comprei pela internet, comprei, salvo engano, na Travessa. Eu acho que basicamente hoje em dia, né, porque Saraiva acabou, né? Pelo menos no Rio. Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Saraiva acabou, FENAC acabou há muito tempo. FENAC acabou no Brasil, Saraiva eu não sei se foi Brasil ou se só existia no Rio, acabou. Então hoje em dia assim, a livraria mais forte que tem é a Livraria da Travessa. E tem uma outra livraria que eu não sei se atravessa, que é ali em Botafogo, na Voluntários da Pátria. Uma livraria grande, eu acho que atravessa, sim. Fica ali perto do cinema acho que é do Cine Itaú, negócio desse. Ali você encontra também, deve estar mais barato hoje em dia, acho que eu paguei R$50 na época. Hoje você vai encontrar mais barato em loja física e muito mais barato na internet, vale muito mais a pena. Eu compro muitos livros pela internet. É muito mais eficaz e sobretudo por ser mais barato. E é eficaz a entrega, tranquilo. Ó, tem uma pergunta aqui, né, o Napoleão sempre fazendo as perguntas pro diabo do porquê que as coisas negativas estão aí no mundo, por que as pessoas se alienam. Eu achava que tinha uma outra pergunta pra cá, mas não tem. E tem essa aqui, ó. Essa é a pergunta do Napoleão Hill, tá? Que começa assim, ó. Aqui na página 76. Esse livro ele tem, deixa eu ver. Esse livro tem 198 páginas. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum acaso desejar curá-lo deste hábito diabólico? E aí o diabo responde assim: eu o aconselharia a acordar e dar, certo? Eu o aconselharia a acordar e dar. Aí Napoleão Hill interrompe aqui e pergunta assim: dar o quê? Aí o diabo responde: alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Cara, isso aqui é de uma profundidade, né, de um aspecto interessante que a gente não vai discutir aqui no vídeo, mas o mais importante é que fique para reflexão de vocês. Assim como eu, ao ler isso aqui, refleti, fiz as minhas reflexões e faço até hoje, eu vou ler aqui de novo para vocês. Que tipo de mensagem, eu vou ler sem a parte da interrupção. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum acaso desejar curá-lo deste hábito diabólico? Qual hábito? O hábito da alienação. Aí o diabo responde: eu o aconselharia a acordar e dar, de alguma forma, um serviço útil para o máximo possível de pessoas. As pessoas geralmente não alienadas, elas procuram pelo menos ser, de forma consciente, úteis
para outras pessoas. Concorda? É isso. Tem um aqui, ó, que é um pouquinho maior, que fala assim, só que fala a respeito já de uma afirmação anterior. Então eu vou ler a afirmação anterior para ficar mais ou menos contextualizado aqui. Napoleão Hill pergunta aqui o seguinte: a capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso é um dos grandes ativos de Henry Ford? Daí o diabo responde: sim. E essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas. Aí Napoleão Hill vem aqui na sequência e fala assim: essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Quero dizer que ele chama, nessa entrevista aqui do livro, diversas vezes o diabo de Sua Majestade, porque essa foi uma condição imposta pelo diabo para que a entrevista acontecesse, né? A condição de ser chamado de Sua Majestade. O que para Napoleão Hill não foi exatamente um problema, visto que ele queria respostas para questões complexas, né? Então ele pergunta aqui, ó: essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Aí o diabo responde o seguinte: nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros, e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. E essa aqui que eu vou ler para vocês, eu li por acaso, não estava lembrando. É uma das maiores lições desse livro. Eu vi isso aqui, inclusive, num corte, eu acho que foi um short, ou foi um corte de podcast, ou foi um short do Thiago Nigro, que fala o seguinte, ó, vou repetir essa última parte aqui, ó. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Tá? Segura essa aí, que essa é uma das maiores lições desse livro aqui. E esse livro, ele traz uma discussão que eu já vi em cortes de podcast, eu já vi em vídeos de pessoas que estão falando a respeito desse livro, que eu vou ser bem sincero aqui com vocês, eu acho uma discussão tola. Tola porque não agrega valor, eu acho que para nenhum dos lados. Que é para quem está fazendo vídeo, para quem está assistindo o vídeo, para quem vai ler esse livro, para quem não vai ler, não agrega absolutamente nada. Que é a discussão para saber quem ganhou esse debate. Muito embora, aqui na capa, né, como eu li para vocês, ó, uma entrevista exclusiva. E o livro se apresenta dessa forma, como sendo uma entrevista com o diabo. E aí eu falei para vocês, tem pessoas que encaram de forma literal, tem pessoas que encaram de forma romanceada. Tá, mas vamos colocar que isso aqui se apresentasse como um debate ou uma disputa de argumentos, né? E aí as pessoas discutem nos vídeos quem ganhou esse debate.
Algumas pessoas acham que o diabo ganhou esse debate aqui. Só que isso aqui não é um debate. Tá, mas vamos considerar que é um debate. Algumas pessoas acham que o diabo ganhou o debate. Outras pessoas acham que Napoleão Hill ganhou o debate. Eu acho o seguinte, eu acho que se nós encarássemos dessa forma, como sendo um debate, Napoleão Hill ganhou sim, na minha concepção, porque conseguiu trazer muitas respostas, algumas até um tanto quanto óbvias, mas que muitas vezes a gente nunca pensou a respeito, né? Eu gosto de uma máxima que diz que muitas coisas óbvias precisam sim ser ditas e repetidas, porque ou a gente, por se tratar de uma coisa tão óbvia, ou a gente não pensou a respeito, ou a gente já até esqueceu, por se tratar de questões óbvias. Então acho que as coisas óbvias precisam também ser ditas, tanto quanto as coisas mais complexas e mais profundas, mas eu acho que Napoleão Hill ganha sim essa entrevista aqui, ou esse debate, encare você como quiser, após ter lido ou após ler, se você ainda vai assim fazer. E eu acho que, sobretudo, no fim das contas, quem ganha de verdade é quem lê esse livro aqui. Eu acho que na verdade, quem lê qualquer livro, né, uma leitura que você está fazendo para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, seja para enriquecer teu vocabulário, seja para enriquecer os teus conhecimentos, leitura, no fim das contas, quem ganha é quem a faz. É isso que eu tenho para dizer, entende? E vou fazer aqui mais algumas leituras, para que a gente já se encaminhe aqui para o encerramento do vídeo, para não ficar também um vídeo gigante, né? Tem um trecho aqui, ó, na página 126, que Napoleão Hill fala assim: descobrir que aquilo que eles conseguiriam não é exatamente o que queriam, o que é então? Aí o diabo responde o seguinte: geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos, pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, esse sim é um alienado. Deixa eu pegar aqui uma última pra gente, porque senão eu vou ler coisa demais, porque essa parte aqui tá bem marcada. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que quem se interessou compre o livro, ou então faça o download, que eu tenho certeza que vocês encontram em PDF. Vai ser uma leitura certamente edificante e que vai agregar muito valor para a vida de vocês. Posso afirmar isso com tranquilidade. E vou finalizar o vídeo fazendo uma leitura aqui de 2 pequenos trechos, bem pequenos mesmo, aqui da página 137 e da página 138, que diz assim, ó: ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso, e ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente, que toda derrota traz consigo. E outra parte aqui, ó: ensine às crianças que a definição de propósito, amparada por planos definidos, persistentemente e continuamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. Tá certo? Muito obrigado para quem ficou até agora aí no vídeo, tá? Que Deus proporcione uma semana abençoada para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.